Meu nome aqui é Bernardo Soares, sou professor de linguagens aqui do Descomplica, de português, redação, literatura. E, bom, a gente está com um objetivo bem interessante aqui hoje, que foi o mesmo objetivo da nossa aula mais cedo. A gente fez uma live também de meio-dia a 1h da tarde, em que a gente falou um pouco sobre alguns assuntos muito relevantes para a prova do Enem com relação à redação. Foi pedido aí que eu escolhesse 5 assuntos importantes, mas como eu sou de humanas, 5 é 6, né? Assim, não é a mesma coisa e tal. Mas sou de humanas, eu escolhi 6 assuntos e eu resolvi revisar 3 de manhã e 3 à noite. Então vamos fingir que isso aqui conta como 2 e esse aqui conta como mais 1. Acabou, né? Esses 2 contam como 1, esse aqui é mais 1. Então, pronto, 5 assuntos. Você entendeu, né? Minha matemática aí. E a gente vai conseguir revisar um pontinho a mais. Por quê? Estamos aí chegando à nossa campanha das 12 horas nerds. Nosso aulão de véspera do Enem, né? Vai acontecer aí no dia 4 de novembro. A gente vai, numa sexta-feira, durante todo o dia, revisar assuntos importantes, brincar bastante, se divertir, relaxar para a prova. Vai ser muito maneiro. Se você ainda não participou do evento, não confirmou sua presença no evento, tá lá, entra no evento, confirma e você vai concorrer a uma blusa autografada pelos nossos fadões do Enem que estão chegando animadíssimos para tirar. Eles querem tirar todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil. Esse é o nosso objetivo. Por isso, a gente está trazendo essas 2 aulas, essas 2 lives. Uma aconteceu de manhã, tarde, né? Uma vai acontecer agora à noite, justamente para a gente revisar alguns pontos importantes e abrir aí na cabecinha de vocês espaço para algumas dúvidas. E essas dúvidas vão ser respondidas via Twitter. Ah, Bernardo, mas eu não tenho Twitter. Então vamos fazer um Twitter, vamos fazer uma continha, bota uma foto bonitinha, bota um user bonitinho e escreve a sua dúvida com a hashtag 12 horas nerds. Em homenagem a Jéssica, inclusive, nossa camera woman, que está aqui hoje à noite filmando toda a nossa live. Eu vou colocar um coraçãozinho, então você vai colocar 12 horas nerds e um coraçãozinho pra ela, né? Porque ela merece. Tem coraçãozinho. Ah, é verdade, tá aqui no canto, né? É aqui? Assim? Olha, tá vendo? Tá aqui no canto, ó. Então você escreve a sua dúvida, tira a sua perguntinha com a hashtag 12 horas nerds e o coraçãozinho pra Jéssica, né? Na live lá do Facebook, botem vários coraçõezinhos porque a Jéssica merece. Eu adoro quando ficam aqueles coraçõezinhos pulando na live do Facebook. Você não consegue ver? Eu não tenho mais Facebook. Como assim? Você apagou seu Facebook? Eles mandaram o coraçãozinho. Muito obrigado pelos coraçõezinhos. E aí a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil, tá? Não se esquece de mandar sua dúvida pra gente, beleza? Essas semanas até o Enem vão ser doidas, loucas, só de dúvida. O patrão ficou maluco, mandou a gente tirar todas as dúvidas e a gente vai tirar todas elas, tá bem? Então a gente vai começar a revisar algumas coisas importantes. Lembrando, de manhã, de meio-dia a 1, na verdade, à tarde, a gente revisou 3 assuntos importantes. Primeiro, a questão da própria redação do Enem, a organização da redação do Enem, como ela funciona, quais são os critérios, os 5 critérios importantes para a redação do vestibular. Segundo, a gente revisou a questão do planejamento textual, como funciona esse planejamento de texto, como ele se organiza, o que a gente pode fazer, quais são as etapas. E agora à noite a gente vai pensar... e, é claro, em terceiro lugar a gente revisou o uso da coletânea, o uso produtivo da coletânea dos textos motivadores. Agora à noite a gente vai revisar uma parte importante do nosso texto, que é a estrutura textual. Ou seja, o que precisa aparecer em cada parte, em cada parágrafo da minha redação. Beleza? Eu vou fazer um quadro bem bonito para ficar um print bem legal para você pro final da nossa aula. Beleza? Vambora? Bom, então pra gente começar, eu queria falar com vocês sobre a introdução ao texto dissertativo argumentativo. Já vou botar um check aqui, tá? Pra você saber que eu vou falar sobre ela. Vou colocar aqui um desenho de um parágrafo introdutório. Bernardo, qual é o objetivo da introdução de um texto dissertativo argumentativo? Cara, eu vou ser bem sincero com você. A introdução introduz. Oh, meu Deus, que óbvio, que idiota. Não, não é idiota, não. Se a introdução introduz, a introdução apresenta.
Ela apresenta o quê? Eu já falei algumas vezes com vocês sobre isso. Se a gente está falando de uma redação do Enem, a gente está falando de uma redação que trata de um texto que é dissertativo e é argumentativo. Por esse texto ser dissertativo, ele obviamente fala de um tema. E se esse texto é argumentativo, ele está falando de posicionamento. Ou seja, se eu estou falando de um texto dissertativo argumentativo, eu estou falando sobre um tema e me posicionando com relação a ele. Tá, o que isso tem a ver com introdução? Se a introdução de um texto tem como objetivo apresentar ao leitor essa redação, se essa redação é dissertativa argumentativa, então essa introdução apresenta um tema e apresenta um posicionamento. Guarda isso na sua vida, tá? Introdução, na etimologia da palavra, a gente vai ver que intro, obviamente, tem a ver com dentro, e dução é levar para. Ou seja, Bernardo, o que você quer dizer com isso? O objetivo da introdução é levar para dentro. Levar quem para dentro do quê? Levar o leitor para dentro do texto. Do texto que tem um tema e que tem um posicionamento. Então, a minha introdução mostra esse tema e mostra esse posicionamento. Tudo bem até aí? Beleza? O que eu tenho que ter nesse parágrafo, então? Cara, se eu preciso ter um tema e se eu preciso ter um posicionamento, eu estou falando, por exemplo, de obstáculos na doação de sangue no Brasil. Eu já te dei esse tema uma vez. A gente tem aqui no Descomplica uma listagem de temas muito maneiros de diversas áreas, de diversas questões. E uma delas fala sobre obstáculos na doação de sangue no Brasil. O que tem de importante nesse tema? Bom, eu vou olhar para o leitor e vou falar assim: leitor, sabe aquele seu conhecimento de mundo? Lembra aquele atentado que aconteceu em Orlando? Aquela tristeza lá, né? Que muitas pessoas morreram lá na boate e tudo mais? Então, muitos amigos dos rapazes que estavam nessa boate, dos homens que estavam nessa boate, quiseram fazer doações e ajudar de alguma forma essas pessoas e não puderam ajudar porque eram homossexuais, porque faziam relações, tinham relações com pessoas do mesmo sexo e não podiam doar. Nos Estados Unidos, até o ano passado, a lei era: nenhum homem homossexual poderia doar, fazer doações. Nunca. E aí, neste ano, essa lei aí, no ano passado mesmo, essa lei foi flexibilizada um pouco, ela se aproximou da lei do Brasil, que aqui impera desde 2004, por aí. E aí, essa flexibilização de 1 ano sem relações, aí você pode doar. Mesmo assim, é uma restrição bem grande e por isso muitos homens não puderam doar lá. Leitor, sabe esse seu conhecimento de mundo? Então, ele tem muita relação com o meu texto, com esse tema que eu estou tratando e com esse posicionamento. O que você está fazendo? Você está pegando um conhecimento de mundo, uma ideia do dia a dia, uma ideia da atualidade e apresentando isso para o leitor como forma de ligar o seu texto. Você está fazendo o que a gente vai chamar de contextualização. É isso que você está fazendo no seu texto. Você está contextualizando a sua redação. Esse é o primeiro pedaço do meu parágrafo de introdução. É o link com o meio externo. Isso torna o seu texto, de certa forma, coerente. Coerente com o meio externo. Falei disso mais cedo, de coerência. Seu texto fica coerente com o meio externo porque você faz a conexão de uma coisa com a outra. Beleza até aí? Acho que não temos problema, né? Vamos em frente? Como eu posso contextualizar isso aí? De diversas formas, tá? Você pode contextualizar de forma histórica. Você pode contextualizar de forma cultural. Você usa uma frase, uma citação. Você pode contextualizar por flashes, como a gente sempre chama, que é você apresentar várias imagens do mesmo tema. Se você pudesse escolher 3 fotos que resumissem essa temática, quais seriam? Você vai mostrar ali. Há vários exemplos no nosso blog, descomplica.com.br/blog. Você encontra várias redações exemplares
com vários exemplos diferentes. É só você dar uma olhada, você vai encontrar várias coisas. Há várias formas, há várias riquezas na contextualização. O objetivo é linkar o conhecimento de mundo ao tema que eu estou tratando. E linkado, feito esse link, eu preciso me posicionar. Lembra que eu falei para você? Tema e posicionamento. Tema e posicionamento. Qual é o nome disso aqui? Tese. Além de contextualizar a minha introdução, eu preciso apresentar uma tese, uma abordagem, que também pode ser feita de várias formas, tá? Você pode expor de forma organizada, né, os seus argumentos, os seus posicionamentos. O que você vai utilizar para fundamentar esse posicionamento? Você pode, de forma sugestiva, uma palavra, uma expressão, deixar claro qual é o seu posicionamento. Você pode utilizar uma pergunta retórica, que você sabe, né, que são aquelas perguntas que, de forma embutida, digamos assim, trazem a resposta para elas, né? Você pode fazer de várias formas isso aí, desde que você se posicione. Ah, Bernardo, mas eu preciso desse posicionamento na minha introdução? Sim. Pô, mas ele é realmente necessário? É. Pô, mas como assim, cara? Eu posso botar no desenvolvimento? Não. A minha introdução é o meu cartão postal. Pensa num desfile de carnaval, de escola de samba. E aí vem a primeira escola. E aí vem o abre-alas. Se aquele abre-alas é bom, é bonito e mostra a que veio, mostra o tema da escola, você sabe que o restante vai ser bom. Se ele é chato, maçante, arrastado, a não ser que seja a sua escola favorita, a não ser que você queira realmente ver aquele desfile, não vai te interessar. Não vai. Assim é a redação. Se o seu texto não mostrar que veio, se ele não mostrar o tema de forma criativa, de forma original, de forma bem interdisciplinar, e se ele não se posicionar, o cara não vai se interessar pelo resto do texto. E no tipo de texto, ele já vai começar a pensar em dar um 0 ali, porque você não se posicionou. Se é um texto dissertativo argumentativo, você precisa se posicionar desde o primeiro momento desse texto. Isso é muito importante. Beleza até aí? Contextualizei, apresentei minha tese, completei a minha introdução. Mas não para por aqui não, tá? Introduzi o meu texto. Agora eu preciso desenvolver. E o que eu tenho de importante com relação ao desenvolvimento? Eu vou colocar um paragrafão, tá? Que ele vai valer como todos os parágrafos de desenvolvimento. Pode ser? A galera costuma me perguntar muito, Bernardo, faço 4 ou faço 5 parágrafos na redação? Faço 2 ou faço 3 parágrafos de desenvolvimento? Vou ser bem sincero para você, tanto faz. Tanto faz. Você não precisa fazer um número específico de parágrafos. Eu, obviamente, vou apagar aquela linha ali porque ela tá torta e eu tô nervoso. Você não precisa fazer um número específico de parágrafos. Você precisa fazer 4 ou 5 no total. Pô, Bernardo, mas aí você falou que não precisa fazer um número específico e agora eu preciso fazer 4 ou 5? Vou te dizer por quê. Você não precisa necessariamente fazer 4 parágrafos, 2 de desenvolvimento. Você pode trazer mais um argumento para o seu texto e fazer 5. Mas acima de 5 você vai ter muito pouco espaço para desenvolver esses argumentos. Lembra? Um parágrafo de desenvolvimento traz um argumento. Se você passa desse parágrafo, você está trazendo outro argumento. Beleza? Não se esquece disso. Então, se eu coloco 2 parágrafos de desenvolvimento, eu estou colocando 2 argumentos. Se eu coloco 3 parágrafos de desenvolvimento, eu estou colocando 3 argumentos. Se eu coloco 1 parágrafo de desenvolvimento, eu estou colocando 1 argumento. E, cara, sendo bem sincero, você vai convencer alguém com 1 argumento? Não, né? Vou dar um exemplo. Jéssica, no auge dos seus 18 anos, Jéssica está aqui, neste momento, me olhando na tela ali, né, me admirando. Jéssica, no auge dos seus 18 anos, Jéssica hoje tem 25, no auge dos seus 18 anos, Jéssica queria sair no final de semana. E aí Jéssica chega para sua mãe
Jéssica estudou a semana toda pro vestibular, né? Jéssica queria fazer medicina. E a Jéssica chega pra sua mãe e fala assim, mãe, eu preciso sair no fim de semana. E a mãe chega pra ela e fala, não. É óbvio, né? Você tem que estudar e tudo mais. Aí a Jéssica manda assim, mãe, mas todo mundo vai. É argumento? Não é, né? A mãe quebra na hora. Você não é todo mundo. Manda ela, não sou a mãe. Se todo mundo pular na ponte, você pula também, né? Não sei o que, pular da ponte, você pula também. Sempre com esses trocinhos, né? Coisa de mãe. Um argumento é o bastante pra convencer? Não. A Jéssica manda mais um. Fala assim, mãe, mas eu fiz todos os exercícios da semana. Olha aqui as minhas folhas, tudo marcado com certo da tia e tudo mais. A mãe começa a pensar um pouquinho mais. Você mostrou exemplos. E aí a mãe manda mais um terceiro argumento. A Jéssica manda mais um terceiro argumento. Mãe. Jéssica só chega assim. Mãe. Sabe aquele menino? Aquele. Crush. Né? É crush, Jéssica, que fala? O crush. Sabe aquele meu crush? Que me tem ali, Jéssica, na época dos 18 anos dela? Aquele menino que me adicionou no Orkut. Que me colocou como 100% sexy, 100% confiável, 100% amigo. É amigo, não é? Os três do Orkut? Legal, né? Sexy, confiável e legal. Que é meu fã. Então, aquele menino, ele me mandou um depoimento. E no depoimento ele colocou, obviamente, não aceite. E embaixo ele só perguntou assim, você vai? Só isso. Só isso. Mãe, obviamente eu vou falar, né, mãe? Se ele vai e tá perguntando se eu vou, não é porque ele quer, né, saber se eu vou pra ele não ir, né? Eu acho meio esquisito ele fazer isso. Então, mãe, é hoje. Aí a mãe da Jéssica, sabendo a situação dela nos últimos meses, né, aquela situação de seca, a pessoa que realmente não vê, né, a luz do dia, assim, aquela pessoa que, né, só resfriado, né, que ela consegue na vida e tudo mais. O que a mãe da Jéssica vai fazer? Vai lá, filha. Juízo. Aí a mãe vai mandar aquelas famosas assim, olha, se for o banheiro, troca o copo, né? Se ele quiser te levar pra casa dele, você não vai, minha filha, não sei o quê, dá todas aquelas 10. Convenceu. Convenceu. Com um argumento? Com 3 argumentos. Um deles nem serviu muito, né? Então até com 2. Mas convenceu? Convenceu. Isso é argumentar. Você não consegue argumentar com emoção. Você argumenta com razão. Ela mostrou os exemplos, mostrou o depoimento do menino, mostrou 100% sexy, confiável, a Mia é legal e fã, e estrelinha, e scrap. Né? O menino botou scrap, o topo é meu, e não sei o quê. Mostrou tudo pra mãe dela. Convenceu. Convencimento tem a ver com utilizar a razão de alguma forma para você convencer, para você levar aquela pessoa a acreditar naquilo que você está se posicionando, naquele seu posicionamento. E isso é um argumento. Por isso você não pode colocar um só. Por isso de 2 a 3 é o essencial. Eu, Bernardo, opinião própria, eu gosto mais de 2 argumentos. Por um motivo muito óbvio. Se você coloca 2 argumentos, você tem mais linhas para cada argumento. Então você pode colocar mais coisas sobre o mesmo argumento. Eu sou muito prolixo, então eu prefiro colocar mais coisas sobre o mesmo argumento. Se você coloca 3 argumentos, 3 parágrafos de desenvolvimento, você coloca menos informações sobre mais coisas. Então vai muito do teu planejamento aí. Mas importante aqui nessa situação, o que a Jéssica fez quando ela quis convencer a mãe dela? Ela levantou 3 argumentos. O primeiro, todo mundo vai, obviamente não convenceu ninguém. O segundo, ela primeiro falou dos exercícios, que eu vou chamar de opinião. Mãe, fiz todos os exercícios. Eu apresentei, fiz todas as questões. É uma opinião, é uma ideia. E ela somou a essa opinião o que a gente chama de fundamentação. Mãe, olha aqui.
todos os meus exercícios feitos, todas as minhas questões com certo exemplos. O que a Jéssica fez para argumentar? Ela mostrou uma ideia e ela fundamentou essa ideia. Como? Neste caso, com exemplos. Ah, mas ela só poderia ter utilizado exemplos? Não. Ela poderia ter utilizado dados. Ela poderia ter utilizado uma questão histórica. Ela poderia ter utilizado a história. Ela poderia ter utilizado o que a gente chama de argumentos de autoridade, que é o que você conhece como citações, né? Ela poderia ter utilizado todas essas coisas no texto para, de certa forma, convencer desse ponto de vista dela e convencer de uma tese que está aqui em cima, que é central ao meu texto, a qual esse argumento responde de alguma forma. Então, voltando. Na introdução, eu tenho uma tese, uma opinião central. Essa opinião central vai ser fundamentada no meu desenvolvimento, que tem como estrutura principal, informação principal, o argumento, que é uma ideia ou uma opinião fundamentada por meio de exemplos, dados, questão histórica, argumentos de autoridade e por aí vai. Beleza? Acho que até aí tá tudo bem, né? Jéssica, você entendeu? Se a Jéssica entendeu, todo mundo entendeu. A Jéssica, não que a Jéssica seja burra, pelo contrário, a Jéssica é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço nessa casa. O único problema dela é que ela me exclui dos grupos de WhatsApp, mas ela é super inteligente. Mas a Jéssica, obviamente, neste assunto, ela não sabe, ela não conhece, né? Ela não tá por dentro. Então, se ela entendeu, todo mundo entendeu. Né, Jéssica? Jéssica é minha parceira de câmera aqui, né? Sempre assim. Tudo bem até aí? Beleza? Então não esquece dessa informação aqui.